Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa 12ª aula do nosso curso de raciocínio lógico. Ao longo de todas essas aulas, a gente tem discutido o raciocínio lógico muito voltados para a prova da Polícia Penal de Minas Gerais. Mas lembrando que esse é um conteúdo bastante genérico que serve para diversas provas aí ao longo de todo o Brasil. Ao redor de todo o Brasil, na verdade. Nas últimas duas aulas, nós discutimos quantificadores. E hoje nós vamos pegar para fazer mais exercícios sobre esse assunto que é tão importante e tão cobrado nas provas. Bora lá? Mas antes de tudo, eu vou pedir para vocês, como já de costume, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui. É só clicar no botão de se inscrever aqui embaixo. E outra coisa, segue a gente lá no Instagram, dá essa força pra gente continuar trazendo esses conteúdos aqui. E lembrando sempre, não deixa de deixar o like e se tiver alguma coisa interessante para comentar, para perguntar, para compartilhar, não deixa de comentar também. Compartilhe muito com as pessoas que você sabe que se interessam por isso aqui. Agora sim, podemos ir para os nossos assuntos de hoje. Na última aula, eu trouxe a negação dos quantificadores. E eu trouxe esse diagrama que eu acho que convém repetir. Quando eu tenho um todo, como que eu vou fazer a negação dele? Eu troco por algum e nego o restante. Tá? Então, essa é a negação quando eu tenho o todo. E quando eu tenho alguma frase usando algum e ela está na negativa, em geral, eu vou trocar o algum por todo e vou negar. Lembrando que essa negação a que eu me refiro é a negação lógica. Portanto, todos aqueles aspectos de negação que nós já discutimos anteriormente, eles precisam ser lembrados, né? O se, então, tem um jeito peculiar de negar, o e, o ou, todos os conectivos, eles têm especificidades na hora de fazer as negações. Portanto, essa negação aqui não é uma negação de simplesmente colocar um não lá na frente e pronto. É a negação lógica, a negação que tem certas regras para ser feita, ok? Outro ponto importante é quando a gente tem o nenhum. Quando a gente tem o nenhum, a negação a gente faz trocando por algum. Só isso, tá? E quando a gente tem o algum, a gente pode trocar pelo nenhum. Lembrando que preferencialmente esse algum aqui vai estar numa frase afirmativa, enquanto o algum lá atrás, no slide anterior, estava numa frase negativa, né? Aqui a gente tem um algum numa frase afirmativa. Esses aspectos, essas duas formas de negar é só porque no português fica um pouco estranho quando a gente nega uma frase negativa usando um nenhum. Beleza? E vamos para a nossa primeira questão, questão de número 1. A respeito de um pequeno grupo indígena, um repórter afirmou: todos os indivíduos do grupo têm pelo menos 18 anos de idade. Todos os indivíduos do grupo têm pelo menos 18 anos de idade. E aqui a primeira coisa que eu vou lembrar para vocês é o seguinte, galera. Pelo menos 18 anos quer dizer maior ou igual a 18, tá? Cuidado com isso, porque tem gente que acha que pelo menos 18 é de 19 para cima e acaba errando questões só por causa disso. Então, pelo menos 18 é 18, 19, 20 e por aí vai. Beleza? Logo depois, descobriu-se que a afirmação a respeito da idade dos indivíduos desse grupo não era verdadeira. Opa, mas se eu sei então que essa afirmativa não é verdadeira, o que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que a negação dela é verdadeira. Lembre-se, se uma afirmativa é falsa, a negação dela é obrigatoriamente verdadeira. Se uma afirmativa é verdadeira, a negação dela, obviamente, vai ser falsa. Uma proposição e sua negação sempre têm valores lógicos distintos, ok? Então, vamos fazer a negação dela para saber o que é verdade sobre esse grupo indígena.
todos os indivíduos do grupo têm pelo menos 18 anos de idade. De acordo com a regrinha que a gente já acabou de ver, eu vou trocar o todos por algum. Vou trocar o todos por algum. E vou fazer a negação. Opa, então vai ficar alguns indivíduos do grupo não têm pelo menos 18 anos de idade. Essa é a ideia. Não tem pelo menos 18 anos de idade. Opa, mas se eles não têm pelo menos 18 anos de idade, então eles têm menos que 18 anos de idade. Galera, a negação do maior igual vai ser o menor. Por quê? Porque o maior igual inclui o 18. Portanto, se eu falo para você maior ou igual a 18, é todos os números depois de 18, incluindo 18. A negação disso é tudo que não está no primeiro grupo. Portanto, é só o que é menor do que 18. O 18 não é incluído porque ele já está incluído aqui em cima. Já está incluído no maior ou igual. Aqui a negação vai ser só menor do que 18, ok? Portanto, algum indivíduo não tem pelo menos 18 anos de idade. Pelo menos um indivíduo tem menos de 18 anos de idade. E aí, cuidado, porque nessa questão eles exploram. Tem menos de 17? Não. Pode ser que esse indivíduo tenha 17, tá? Se é menor do que 18, o 17 entra. E aí, essa questão, ela brinca um pouco com isso. Uma questão que a gente já discutiu anteriormente, que é importante reforçar aqui também, é o seguinte. No raciocínio lógico, quando a gente usa algum ou alguns, a gente está falando pelo menos um. No português corrente, quando a gente fala alguns, a gente está falando pelo menos dois. No raciocínio lógico, não, tá? Quando a gente fala alguns aqui, a gente está falando pelo menos um. Essa noção é um pouco diferente, é importante que fique claro, beleza? Tranquilo essa questão, era só fazer a negação vendo as regras que a gente já discutiu, né? E vamos para a próxima. Questão de número 2. Considere como verdadeira a proposição. Então, agora, a proposição que ele está dando para a gente é de fato verdadeira. Nenhum matemático é não dialético. Caramba, caramba. Essa frase, ela não está num português muito bom, porque a gente não consegue falar, a gente não costuma falar assim, né? A gente não fala nenhum, não é. A gente fala assim, nenhum é alguma coisa. A gente sempre usa depois do nenhum alguma coisa positiva, até para não ficar confuso como está essa proposição aí. Não é verdade? Então, vamos traduzir isso essa proposição aqui em uma coisa mais inteligível para a gente. Se nenhum matemático é não dialético, nenhum é não dialético. Então, vamos pensar. Eu tenho o conjunto dos matemáticos e eu tenho o conjunto dos não dialéticos. Opa, se ali é o conjunto dos não dialéticos, tudo aqui fora dos não dialéticos vai ser o conjunto dos dialéticos. Dialéticos. Só o que está lá dentro que é o conjunto dos não dialéticos. Não é isso? Lembrando, aqui dentro desse ND, eu desenhei os não dialéticos. Portanto, os não dialéticos estão lá dentro. O que está fora desse conjunto é o que não está lá dentro, ou seja, são os dialéticos. E perceba, como os matemáticos não são não dialéticos, eles estão aqui fora. Portanto, eles são dialéticos. Os matemáticos, eles são dialéticos. Pensando dessa forma, a gente consegue traduzir do seguinte: todo matemático é dialético. É dialético. Então, uma forma mais fácil de eu desenhar isso aí é... Aqui eu tenho os dialéticos e aqui dentro eu tenho os matemáticos. Perceba que eu posso ter pessoas aqui que são dialéticas, mas não são matemáticas. Mas todo mundo que é matemático é dialético, ok?
Então, essas duas proposições aí, a que eu escrevi em azul e a que ele me deu, são equivalentes. Laura enuncia que tal proposição implica necessariamente que, se Carlos é matemático, então ele é dialético. Opa, eu acabei de desenhar aqui que todo mundo que é matemático está dentro do conjunto dos dialéticos. Portanto, correto. Se Pedro é dialético, vou pegar outra cor aqui. Se Pedro é dialético, então é matemático? Opa, Pedro, ele é dialético. Ele pode estar aqui, vou colocar um Pzinho, ou ele pode estar aqui. Mas se Pedro estiver aqui, ele é dialético, mas não é matemático. Portanto, ele pode ser dialético sem ser matemático. Essa aqui está incorreta. Se Luiz não é dialético, opa, Luiz não é dialético. Então, naquele segundo desenho que eu fiz ali, o Luiz está aqui do lado de fora. Ele não é dialético. Então, ele não é matemático? Opa, correto. Porque todo matemático, todo que está aqui, ó, todo mundo que está aqui é dialético, né? Todo mundo está dentro desse M. Se Renato não é matemático, então não é dialético. Opa, é a mesma coisa que eu acabei de falar. O Renato ele pode estar aqui, ó. Ele pode estar dentro do grupo dos dialéticos, mas não ser matemático. Portanto, se ele não é matemático, ele pode ou não ser dialético. Essa aqui não é necessariamente verdade, ok? Logo, galera, as únicas corretas aí são a primeira e a terceira. Alternativa A. Essa aqui também não é uma questão difícil, a gente só tem que tomar cuidado com algumas coisas. Eu acho que a maior dificuldade dessa questão é perceber que aquela proposição ali pode ser reescrita de uma forma mais simples de entender. Ele deu uma proposição muito ruim de entender, né? E aí acaba prejudicando o entendimento da questão. Mas cuidado com essas relações de todo, porque a gente, em geral, quando a gente fala todo A é B, o A é um conjunto dentro do B. O B pode ter elementos que estão fora do A. Nesse caso aqui, os matemáticos estavam dentro dos dialéticos, mas existem também dialéticos que não são matemáticos. Tranquilo? Bora para a terceira? Questão de número 3. É verdade que todos os médicos brasileiros têm diploma universitário e alguns médicos fazem concurso. Opa! Além disso, alguns médicos fazem alguma especialização. A partir dessas informações, é correto concluir que, olha, ele falou então 3 coisas para mim. Todos os médicos têm diploma universitário, todos os médicos brasileiros têm diploma universitário e alguns médicos fazem concurso. Galera, lembre-se, no conectivo e, né? No conectivo e, para ele ser verdadeiro, é só se P e Q forem ao mesmo tempo verdadeiras. Se alguma delas for falsa, isso aí dá falso. Portanto, tudo que ele falou aqui, esse além disso também pode ser interpretado como um E, né? Tudo que ele falou é verdadeiro. Então, vamos para as opções. Todos os médicos fazem concurso? Opa, alguns médicos fazem concurso. Eu não posso afirmar que são todos porque ele não me deu essa informação. Os médicos que fazem concurso também fazem especialização. Eu não tenho nenhum elemento nessas proposições que me dão essa informação. Alguns médicos fazem concurso, alguns médicos fazem alguma especialização. Eu não sei se são os médicos que fazem concurso, são os mesmos que fazem especialização. Podem não ser, tá? Então, essa também está incorreta. Se o médico faz especialização, então ele não faz concurso? Não sei, eu não tenho essa informação aqui, tá? Nenhum médico que faz concurso tem diploma universitário. Opa, essa aqui tá muito errada. Por quê? Porque todos os médicos brasileiros têm diploma universitário. Então, os que fazem concurso têm diploma universitário. Os que fazem alguma especialização têm diploma universitário. Por quê? Porque eles são médicos.
Então, nenhum médico que faz concurso tem diploma? Não, na verdade, todos que fazem concurso têm diploma. Nem todos os médicos fazem especialização. Opa, correto. Por quê? Porque ele me falou que alguns fazem especialização. Na verdade, essa aqui é a mais próxima da verdade, né? Porque ele falou que alguns fazem. Ele não falou que todos fazem. Então, eu posso ter esse entendimento. Mas acontece o seguinte, se a gente fosse um pouco mais cri-cri, se eu te falo no raciocínio lógico que alguns médicos, é só voltar aqui, alguns médicos fazem alguma especialização, esse alguns aí pode incluir todos, pode ser, tem que ser pelo menos um, pelo menos um faz especialização, mas pode ser que seja todos também. Então não tem certeza se não são todos que fazem especialização, né? Olhando as proposições que ele me deu. Mas, dentro do que ele falou aqui, a mais sensata é de fato a letra E, porque ele me falou que alguns fazem especialização. Ele não falou que todos fazem, ok? Então, a alternativa correta é a alternativa E. Também não é uma questão difícil, essa aqui estava tranquilíssima, era só ler mesmo e interpretar, porque... E tomar cuidado para não inferir coisas que não tem escritas, não tem dadas pela questão. Vamos para a próxima? Questão de número 4. Considerando a afirmativa, todos os lápis que estão nesta caixa são vermelhos. Como falsa. Então, se é falsa, eu sei que a negação dela é verdadeira, não é? Então, todos os lápis que estão nesta caixa são vermelhos. Como é que eu faço a negação? Eu troco todos por alguns e nego. Alguns lápis que estão nesta caixa não são vermelhos. Alguns não são vermelhos. E aí, analise as afirmativas a seguir. Todos os lápis que estão nesta caixa não são vermelhos? Opa, não posso afirmar isso. Eu falei que alguns não são vermelhos, né? Algum lápis que está nesta caixa não é vermelho. Ótimo. Lembrando que esse algum pode significar um ou mais, no raciocínio lógico. Nenhum lápis que está nesta caixa é vermelho. Galera, perceba que a 1 e a 3 têm a mesma ideia. Todos os lápis que estão nessa caixa não são vermelhos. Nenhum é vermelho. É a mesma coisa. As duas estão incorretas. Porque se eu sei que essa aqui é falsa, eu sei que a negação dela é verdadeira. E a negação de todos é algum não. Alguns lápis que estão nessa caixa não são vermelhos. Portanto, a única afirmativa correta é a segunda e a resposta correta é a alternativa B. Perceba que não é tão difícil assim, galera. Claro, tem que memorizar as regras de negação dos quantificadores, porque você vai usar o tempo todo. Se estiver na sua cabeça, é muito mais fácil de acertar as questões. Então, dica do dia, memorize e anote tudo isso para você estar sempre revisando até o dia da prova, para você regaçar em raciocínio lógico. Beleza? Bora para a próxima? Questão de número 5. Considere a afirmação. Existem insetos que não são pretos. Se essa afirmação é falsa, então é verdade que. Se essa afirmação é falsa, a negação dela é verdadeira. E outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é: existem é a mesma coisa no raciocínio lógico que alguns. Então, alguns insetos não são pretos. Eu tiro esse aqui só para ficar bonito, né? Só para ficar linguisticamente correto. Alguns insetos não são pretos. É a mesma coisa. Portanto, se eu nego isso aí, a negação de algum não é o todo. Portanto, todos os insetos ou todo inseto são pretos. Eu faço a negação. Opa, vamos só lembrar. Quando eu nego todos, o que que eu faço? Eu troco por algum e faço a negação. Então, a negação de todos os insetos são pretos é alguns insetos não são pretos, que é justamente a proposição que ele me deu. Então, tá correto. A negação de uma tem que ser a outra e a negação dessa outra tem que ser a uma. E aí, sabendo disso, a alternativa correta é a alternativa C. Todo inseto é preto, que é a mesma coisa que eu escrevi, só que com outras palavras, né?
Lembrem-se, alguns não, quando a gente tem uma frase com algum, alguns e tem o não, é uma frase negativa, você usa o todo. Por que, Igor? Por que que a gente não usa a regra do nenhum? A regra do nenhum é só trocar o algum por nenhum, porque veja bem, alguns insetos não são pretos. Essa é a proposição original. Vamos negar com nenhum. Nenhum inseto não é preto. Nenhum inseto não é preto. A gente não fala assim no português. Então perceba, como eu disse anteriormente nas outras aulas, a gente tem duas regras para o algum, porque na língua fica mais bonito negar de uma determinada forma. E perceba, nas alternativas não tinha essa segunda forma, essa forma estranha. Nenhum inseto não é preto. A gente não fala assim no dia a dia, não é verdade? Correto? Vamos para a próxima, questão de número 6. Essa aqui e a próxima, elas tratam do mesmo enunciado, só o comando aqui no final, para a gente julgar que está diferente. Considere as proposições P e Q a seguir. Quando a gente fala considere, é porque a gente está considerando como verdadeiras, tá? Todo processo que tramita no tribunal A ou é enviado para tramitar no tribunal B ou no tribunal C. Perceba que ele usou ou, e esse ou é o ou exclusivo. Ou acontece uma coisa ou acontece outra. Não tem como ser as duas ao mesmo tempo. Qual é o símbolo do ou exclusivo, galerinha do mal? É o Vzinho com traço embaixo, né? Portanto, a proposição P está falando o que para a gente? Se um processo tramita no tribunal A, ou ele depois tramita no B, ou ele depois tramita no C. Esquematicamente, a gente pode fazer assim. Vocês percebem que sempre que dá para desenhar alguma coisa, eu desenho. Acho que visualmente as coisas sempre ficam mais fáceis de entender. Claro que cada um tem uma forma de compreender as coisas melhor e tal, mas eu acho que desenhar sempre é melhor. Por isso que a gente sempre fala, né? Não entendeu? Ah, vou desenhar. Proposição Q agora. Todo processo que tramita no tribunal C é enviado para tramitar no tribunal B. Portanto, todo processo que vai para o tribunal C vai para o tribunal B depois. A partir dessas proposições, julgue o item seguinte. Se um processo for iniciado no tribunal A, então com certeza ele tramitará no tribunal B. Vamos olhar a proposição P. Se o processo começar em A, ele vai para B ou para C. Opa, mas olhando para a proposição C, se ele for para C, obrigatoriamente depois ele vai para B. Não é isso que a proposição Q falou para a gente? Portanto, sempre de qualquer forma, de fato, ele vai passar pelo B. E aí, essa aqui está correta. Se um processo iniciar no tribunal A, com certeza ele tramitará no tribunal B. Beleza? E a questão de número 7, usando o mesmo enunciado, só repetindo aqui o desenho para a gente memorizar. Se tramita no A, depois tramita no B ou no C, ou exclusivo. E a proposição que se tramita no C, então é enviado para tramitar no B. A partir dessas proposições, julgue o item seguinte. Se um processo não tramita no tribunal C, então ele também não tramita no tribunal B. Opa, se um processo não tramita no tribunal C, então ele não vai passar por aqui, né? Nem por aqui. Mas ele pode passar por A e ir para B, né? Ele não vai passar por C, mas se ele começar em A, ele pode passar por B, sim. Não é obrigatório eu passar por B para depois. Não é obrigatório eu passar por C para depois ir para B. Se eu passar por A, eu posso ir para B também. Portanto, essa aqui está incorreta. Se ele não passa por A, por C, ele pode passar por A e ir para B. Beleza? Essas aí estavam bem interessantes. A gente precisa ligar as informações que ele deu para construir a resposta. E isso aqui a gente vai explorar um pouco melhor quando a gente discutir a argumentação, que é o nosso próximo assunto. Então, aguardem, porque tem muita coisa boa por vir. Beleza?
Se você gostou dessa aula, não deixe de curtir. Se ficou alguma dúvida, comente. Se quiser deixar algum elogio, alguma crítica, também será muito bem-vindo. Não deixe de se inscrever no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos, de nos acompanhar no Instagram, no @prof.igoralbert, ok? Muito obrigado pela companhia de vocês, muito obrigado por assistir este vídeo. Nos vemos na próxima aula. Falou!